Hoje, a nossa aula vai ser um pouco diferente, porque eu vou fazer apenas uma abordagem do referencial teórico que vai subsidiar o experimento que vocês vão ter que fazer. Então, hoje eu vou trabalhar com vocês a parte de ligações químicas e polaridade de ligações e de moléculas, mas de uma forma muito sucinta. Não vou ficar trabalhando tanto como eu já venho fazendo em outras aulas. Então, a gente vê sucintamente um referencial teórico para subsidiar o experimento, né, de que chama desvia ou não desvia. Então, a gente fala um pouquinho sobre o que é uma ligação química e a regra do octeto, os tipos de ligações químicas, e aí a gente faz um adendo para polaridade de ligações químicas e de moléculas, com regras práticas para determinar a polaridade de moléculas. Bom, gente, uma ligação química, ela consiste de uma união entre átomos, ou seja, eu estou falando de um elo entre átomos. E essa ligação química, quando ela vai acontecer? Quando os elétrons que estão situados na camada de valência mudam de posição. Por que a gente fala de elétrons situados na camada de valência? Porque eles estão menos ligados ao núcleo, porque tem maior aquele efeito de blindagem, que a gente sempre está estudando e reafirmando. Bom, por que esses átomos se unem, gente? Para atingir estabilidade, que é configurada aos gases nobres, né? Então, quando a gente estuda a tabela periódica, a gente vê que os gases nobres, eles têm estabilidade. Existem compostos de gases nobres, mas a tendência dos outros elementos químicos é adquirir uma configuração de gás nobre, e essa configuração é permitida através de configurações de mais baixa energia, acontecendo mediante as ligações iônicas, metálicas ou covalentes. Bom, o que a ligação química tem a ver com a regra do octeto? Pessoal, como eu falei com vocês, né, os átomos eles tendem a realizar essas ligações químicas de modo a estabelecer uma configuração de mais baixa energia e estabilizar com a camada de valência externa próxima do gás nobre, né? Então seria semelhante a de um gás nobre. Então, no caso do hélio, que tem número atômico 2, a gente vê que ele tem uma única camada, né? Com exceção dele, todos os demais gases nobres, eles têm 8 elétrons na camada mais externa. Então, a gente vai falar que os elementos químicos, eles vão fazer ligações de modo a ficar com 8 elétrons na sua camada de valência. Ou seja, ficar com a configuração S2, no caso do hidrogênio, ou S2P6, no caso dos demais elementos da tabela periódica, né? Existem muitas exceções, mas a gente vê isso como cenas de um próximo capítulo, né? Quando a gente precisar aprofundar nesse conteúdo. Bom, os tipos de ligações químicas. Então, o que vai acontecer? A gente já viu todas essas questões quando a gente aborda as ligações, e igual eu falei com vocês no início da aula, nós temos as ligações iônicas, covalentes e metálicas. A ligação iônica, gente, ela envolve a transferência de elétrons. Então, eu vou ter um elemento químico que tem facilidade de perder os elétrons, então eu estou falando dos metais, e por outro lado, eu vou ter aqueles elementos químicos que têm afinidade por elétrons. Então, a gente fala que são os ametais. Então, são ligações que ocorrem entre metais e ametais. Os metais, eles possuem baixa energia de ionização, ou seja, vai ser baixa aquela energia requerida para retirar um elétron da camada mais externa, né? Ou das camadas, primeiro a gente tem aqueles elementos que possuem várias energias de ionização, mas a gente sabe que a energia de ionização é aquela energia que a gente tem que fornecer a um átomo para retirar um elétron. E quanto mais baixa for essa energia, mais facilmente ele se transforma em cátion. Então, nós sabemos que os metais eles têm uma boa possibilidade para se transformar em cátions. Ao passo que os ametais possuem uma elevada afinidade eletrônica, né? Então, eles vão desenvolver
aquele potencial de receber esses elétrons. Então, a gente fala que é uma ligação estabelecida entre metais e ametais. Bom, gente, esse modelo de ligação iônica, ele é corrigido pelo conceito de polarizabilidade, que é a capacidade que os átomos têm, né, de ter sua nuvem eletrônica deformada. Quanto maior for essa polarizabilidade, mais uma ligação iônica vai ter caráter de ligação covalente. Mas isso daí vocês podem ver aprofundamente, né, em conteúdos de química geral, que fogem ao escopo da disciplina de laboratório. Eu só estou fazendo um embasamento teórico para vocês terem condições de explicarem os experimentos, né, que vão ser conduzidos, levando em consideração essa temática de ensino. A ligação covalente, ela já envolve o compartilhamento de pares de elétrons. Então, ela vai ser estabelecida entre dois átomos de hidrogênio, ou hidrogênio com ametal, ou entre dois átomos de ametais, né? Então, entre dois ametais, dois elementos químicos ametálicos. Então, gente, nesse caso, a gente não fala que há perda ou há ganho de elétrons, há um compartilhamento. E aí, dentro dessa parte do modelo de ligação covalente, a gente estuda quando está em outros conteúdos de química, né? A questão da ressonância, que é quando uma estrutura ela pode ser representada de diversas formas. A gente fala de carga formal, né? Que é a carga adquirida. E o cálculo da carga formal ela permite dizer qual que é a estrutura mais passível de um composto. A gente fala das exceções da regra do octeto, vão ter elementos químicos que vão se estabilizar com menos elétrons, ao passo que tem outros que se estabilizam com mais. E aí, assim como a polarizabilidade corrige o modelo da ligação iônica, o modelo da ligação covalente é corrigido pelo conceito da eletronegatividade, que é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons para si quando está participando de uma ligação química. E nós vimos, na parte de propriedades periódicas, que quanto mais eletronegativo é um elemento, mais ele tende a desenvolver uma carga parcial negativa, né? Então, naquele momento, né, se a gente observa que a diferença de eletronegatividade entre os elementos que estão fazendo a ligação é muito grande, a ligação covalente passa a ter caráter de ligação iônica. E por fim, nós temos a ligação metálica. Na ligação metálica, a gente não fala muito das estruturas de Lewis, igual a gente fala, por exemplo, de uma ligação iônica, de uma ligação covalente, mas a gente fala do modelo do mar de elétrons, né? Na verdade, os metais, eles têm uma alta capacidade de perder elétrons. E esses elétrons, né? Então, quando esses metais, eles perdem esses elétrons eles ficam se movimentando no mar de elétrons. Então, a gente fala, por exemplo, se a gente tiver um pedaço de um metal, a gente vai ter vários cátions, e aí esses cátions eles vão se manter ali na estrutura justamente por causa desse mar de elétrons. E ela também é um tipo de ligação química que é estabelecido entre metais. Então, a gente tem a formação das ligas metálicas, mediante esse tipo de ligação metálica, tá? Bom, aí, gente, quando nós estamos estudando as ligações químicas, quando a gente fala de ligações covalentes, que eu falei para vocês é que o modelo da ligação covalente, ele pode ser modificado pelo conceito da eletronegatividade. Então, gente, a gente pode falar, no caso das ligações covalentes, de polaridade de ligação, o que, por sua vez, é diferente de polaridade de moléculas, tá? Quando a gente está falando de polaridade de ligação, nós estamos levando em consideração a eletronegatividade. Então, gente, uma ligação ela vai ser apolar se os átomos que estão fazendo aquela ligação, eles possuem a mesma eletronegatividade. Olhem alguns exemplos, ó. O oxigênio atmosférico,
O, dupla O. Ah, se eu penso no gás nitrogênio, compõe 78% do ar atmosférico. Se vocês observarem, o compartilhamento dos pares de elétrons é estabelecido entre dois átomos do mesmo elemento químico. Então, não tem como os elétrons se moverem para uma região ou para outra. Consequentemente, a gente fala de ligação apolar. Por outro lado, se os átomos que estão compartilhando pares de elétrons possuem eletronegatividade diferente, nós estamos falando de uma ligação polar. Então, olha o exemplo da água. O que acontece com a água? O hidrogênio, ele é muito menos eletronegativo que o oxigênio. Então, nessa ligação química, o oxigênio puxa os elétrons para si. Quando ele puxa os elétrons para si, ele desenvolve uma carga parcial negativa, que é representado pelo delta minúsculo. Ao passo que o hidrogênio, como a densidade eletrônica vai ficar mais próxima do oxigênio, o hidrogênio desenvolve uma carga parcial positiva. Então, isso aqui também vai acontecer desse lado aqui. Então, a gente fala que as ligações estabelecidas entre átomos que possuem elementos químicos, desculpa, que possuem eletronegatividades diferentes, é uma ligação covalente polar. Agora, quando a gente está falando de polaridade de moléculas, gente, nós temos que levar em consideração a geometria molecular. Na molécula apolar, os momentos de dipolo das ligações se cancelam. Já na molécula polar, os momentos de dipolo das ligações não se cancelam. Como que a gente calcula esse momento de dipolo e como que a gente faz um vetor? Então, gente, aqui a gente sempre vai ter um vetor, ele vai sempre estar apontado, né? A gente tem um segmento de reta orientado, que é um vetor. Então, a gente vai ter o quê? Que ele vai sempre estar apontado para o elemento mais eletronegativo. Eu vou dar o exemplo da água para vocês entenderem como que a gente fala, momento de dipolo se cancelam, né? Então, o que seria isso daqui? E tem um vetor para cá e outro para cá. Se eu somar esses dois vetores, vai ter um vetor direcionado para cima. Então, eu falo que tem, no caso aqui, um vetor resultante. Ou seja, quando uma molécula é apolar, a gente não tem esse vetor resultante. Olha o exemplo do CO2, ó. O oxigênio ele é mais eletronegativo, ele puxa os elétrons para si, e esse átomo de oxigênio também é mais eletronegativo. O que acontece? A força com que esse átomo de oxigênio puxa os elétrons para si é a mesma com que esse átomo de oxigênio puxa os elétrons para si. É como se a gente estivesse num cabo de guerra, duas equipes tentando puxar, só que as duas equipes estão fazendo a mesma força. Então, aquela fita que fica no centro, ela não se move em nenhum sentido. Consequentemente, aqui a gente fala que não tem um momento de dipolo. A gente chama ele de Mi, né, que é uma letra grega. O momento de dipolo é igual a zero. Então, no caso, nós temos uma molécula apolar, tá? Porque o momento de dipolo é igual a zero. Não tem um vetor resultante. Se a gente somar esses dois vetores, vai dar zero. Ao passo que aqui no exemplo da água, a gente tem um momento de dipolo diferente de zero. Então, nós temos que levar em consideração a geometria molecular, no caso, para falar se uma molécula vai ser polar ou apolar. Bom, se vocês não souberem trabalhar com soma de vetores ou tiver alguma dificuldade, tem algumas formas que são regras práticas para a gente determinar a polaridade de moléculas. Primeiro, a gente tem que olhar o átomo central, né? E vamos ver se tem par de elétrons que sobra ao redor do átomo central. Se tiver pares de elétrons que sobram ao redor do átomo central, a gente tem uma molécula polar. Aqui no caso da água, sobram dois pares de elétrons ao redor desse átomo que é central. Então, nós temos uma molécula que é polar.
algumas exceções, porque todas as regras têm exceções. E outra questão também, a gente verifica se não houver elétrons não ligantes, ou seja, não tem pares de elétrons ao redor do átomo central, que não esteja ligando. A gente verifica se os átomos são iguais ou se os átomos são diferentes. Então, é isso aqui que eu estou falando para vocês, ó. A gente verifica o átomo central. Não tem pares de elétrons não ligantes, né? Que os não ligantes são os que não estão conectados aos outros átomos. Então, nesse caso aqui, como os átomos que estão ligados ao átomo central são iguais, a molécula é o quê? Apolar. Agora, olha aqui nesse caso aqui, ó. O átomo central, o ácido cianídrico, entretanto, o hidrogênio é diferente do nitrogênio. Então, consequentemente, a molécula vai ser polar. Essa é a primeira forma. A segunda forma, a gente compara o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central e o número de átomos iguais ligados ao átomo central. Se o resultado for igual, a molécula é apolar. Então, o que significa isso? Nós vamos ver nuvens eletrônicas. Eu vou colocar aqui mais uma vez para vocês verem como que é bem fácil essa regra. Eu vou colocar o exemplo da água, que nós já vimos, que é uma molécula polar, e o caso do CO2, que é uma molécula apolar. Primeiro, conta nuvens eletrônicas. O que são nuvens eletrônicas? É a quantidade de ligações químicas e esses pares de elétrons não ligantes. A gente também chama de domínios eletrônicos, né? A gente vai contar ó, 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 nuvens eletrônicas. E quantos átomos iguais estão conectados ao oxigênio? São 2. 4 é diferente de 2, então nós temos uma molécula polar. Agora, olha no caso do CO2, quantas nuvens eletrônicas nós temos? Ó? Uma ligação dupla está contando como uma nuvem eletrônica, outra ligação dupla como outra nuvem eletrônica. Então, nós temos 2 nuvens eletrônicas. Quantos átomos iguais nós temos? 2. Então, 2 é igual a 2, nós temos uma molécula apolar. Ah, aqui no exemplo do ácido cianídrico. Quantas nuvens eletrônicas ao redor do átomo central nós temos? Ó? 1, 2. Quantos átomos iguais? A gente só tem no máximo um átomo igual. Então, a gente tem que 2 nuvens eletrônicas é diferente de 1, o que resulta numa molécula polar. Para toda regra, tem a exceção e a gente tem que levar em consideração as exceções. Bom, gente, então, com relação ao que eu tinha que abordar de questão teórica para subsidiar os resultados e discussões da experimentação, é o quê? Que as ligações químicas, elas consistem da tentativa de estabilização dos elementos químicos para atingir uma configuração de gás nobre através do abaixamento da energia. A gente estuda dentro das ligações covalentes a polaridade de ligações e a polaridade de moléculas. Para a gente fazer a distinção da polaridade de ligações para a polaridade de moléculas, a gente tem que levar em consideração os conceitos de eletronegatividade e de geometria molecular. Bom, gente, aqui são os materiais que eu consulto, né, para poder montar a aula para vocês e me coloco à disposição para esclarecer o que for de dúvida para vocês. Um abraço a todos e até mais. Tchau.